Boa noite. Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. É engraçado ver. O pessoal correu para sentar, você ficou em pé na frente dele. Bom, sejam todos bem-vindos. Para mim, o Christian é muito especial, um amigo. O pastor Silas é um amigão também. E eu fico muito lisonjeado de poder estar aqui. Deixa eu só fazer um anúnciozinho. Essa semana, na sexta-feira, está sendo lançado oficialmente esse livro, Casamento, o desafio da felicidade em meio às imperfeições. Eu aconselharia você levar para tentar te ajudar, porque é difícil, certo? Porque não tem ninguém perfeito. E eu aconselho que o casal leve o livro, porque tem tarefas para você cumprir. Eu fiz um convite a um casal, deixa eu já sinalizar só onde ele está aqui, depois onde está a Estela, com seu esposo. Isso, ok? Ele está lá, no final eu vou receber, orar com vocês aqui, tá certo? Mas vamos lá, e vai ter lá fora alguns, se você quiser leva, se não quiser não leva, o problema é seu. Bom, gente, nos últimos anos, eu tenho falado muito sobre família, em particular casamentos. Se tornou algo que arde no meu coração, ajudar pessoas a manter relacionamentos, principalmente, os interpessoais, mas o de mais periculosidade, o casamento. É tão perigoso que só acaba com a morte. Você está rindo? Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Aí, isso aí, cara. Para que casar, né, gente? Tão bom a liberdade. Você que é casado, levante a mão. É isso aí. Meus sentimentos. Deus te dê força. Certo? A maioria de nós estamos incondicional, semi-aberto. Sai para trabalhar de manhã, volta de tarde, tem um encontro íntimo lá uma vez ou outra. Mas eu tenho aprendido uma coisa, e é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Que o casamento ele não tem problemas. Problema quem tem são as pessoas que compõem o casamento e a família. O casamento é perfeito, mas é um marido complicado, com a mulher bagunçada, com os filhos esquisitos, com a sogra tóxica, com o cunhado abusivo. Essas coisas que você sabe melhor do que eu. Então eu aprendi que se nós melhorarmos o indivíduo, nós melhoramos a instituição. Se nós pegarmos as pessoas e oferecermos a elas a palavra da transformação, se essas pessoas se tornarem acessíveis ao poder do Espírito Santo, se elas ouvirem a voz de Deus, se entenderem que acima das formações, das matrizes que você recebeu e que te moldaram, das frustrações, decepções que você enfrentou, ainda numa fase de formação, e que estabeleceram sobre você comportamentos desafiadores, eles podem ser vencidos pelo poder de Deus. E Deus pode nos transformar numa pessoa melhor. Então não tem essa desculpa de que não dá para melhorar. E pior, melhore para você e para Deus, não para o outro. Porque se você quiser melhorar para o outro, corre o risco dele não merecer a melhora. E aí tu não melhora porque o outro não merece. Tem gente que só melhora se receber um prêmiozinho, parece uma foquinha. Faz um númerozinho e vai para um cantinho, receber uma sardinha. Não é assim que se vive. Melhore para você e para Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Aí se o seu cônjuge não melhorar, Deus que o leve. Mas a Bíblia não ensina isso, A Bíblia diz, não os peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Mas às vezes dá para, Senhor, não os peço que os livre do mal, mas que os tire do mundo.
Então eu quero te mostrar algumas coisas, vou fazer algumas aplicações no contexto familiar, mas eu preciso que você entenda primeiro que você não está aqui à toa, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. E se tem alguém que não perde tempo e é altamente intencional, esse alguém é Deus. E Ele te trouxe aqui foi para falar com quem veio. Porque tem gente que quando a gente começa a pregar, a mulher fala assim, nossa, meu marido tinha que estar aqui. Ah, Deus errou. Ao invés de trazê-lo, trouxe você. Tem gente que vem no culto e acha que a mensagem é para quem não veio. Então a mensagem é para você mesmo, para a senhora sair daqui, uma sogra melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um cristão melhor, através da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. E onde tudo isso começa? Na Bíblia. Então eu vou te dar informações para indivíduo, depois eu vou migrar para o contexto familiar. Mas Gênesis, eu vou falar tudo em Gênesis só para ficar fácil de você achar. E vou usar o capítulo 1, que aí não tem erro. Se você falar, não achei Gênesis 1, capítulo 1, morre. Esse dia eu estava num culto e aí eu vi um pessoal distraído, eu falei, abra sua Bíblia, no livro de Abraão, capítulo 3, versículo 17. Aí eu estou vendo um pessoal procurando, e eu estou aqui, de repente o cara olhou para mim e falou, mas não tem. Depois de procurar bastante, como quem diz, o senhor falou errado. Eu falei, errado foi você que procurou. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus, os céus, os céus, os céus, os céus. Senhor nosso Deus, continua falando conosco. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Que o Teu Espírito tenha acesso ao nosso coração, que todas as reservas, todas as preocupações, todas as distrações caiam por terra. E que a atenção agora esteja direcionada para o Teu trono, para a Tua voz, para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Esse texto precede a criação humana. Esse texto é um texto onde Deus começa a criar o cenário cujo qual Ele deseja que seu filho viva. Como toda pessoa que está prestes a ter um filho, ela prepara toda a estrutura para que isso aconteça. Toda a logística é montada para receber este bebê. É um quartinho, as fraldinhas, são as roupinhas, as mamadeiras, é a cadeirinha, o bercinho. Tudo está sendo preparado para receber a criança. Quando Deus vai criar o homem, antes de criar o homem, Ele cria o ambiente, muito mais que o ambiente, os princípios, quais o homem ou seus filhos deverão cumprir. Para quê? Para ter uma vida excelente nessa terra. Para que vivam uma vida de satisfação, de prazer. E por que isso é necessário? Porque nós estamos envoltos numa grande nuvem de testemunhas. Para que todas as vezes que as pessoas olhem para nós, que vivemos segundo os preceitos e os princípios de Deus, vejam que vale a pena obedecer a Deus. Porque obedecer e cumprir os princípios de Deus trazem organização para a nossa vida. E os princípios, eles estão aqui. Aliás, o verso 1 diz, no princípio, para começar tudo, quem vai viver na terra precisa entender que é céus e terra, e não terra e céus. Quem vai viver aqui precisa entender que o céu sempre terá prioridade, que o céu sempre vai vir primeiro, que agradar a Deus importa mais do que agradar os homens, que impressionar a Deus vale mais do que impressionar aos homens, porque a Bíblia diz que é céus e terra, e não terra e céus. Aí às vezes nós queremos viver mais focado em agradar pessoas, impressionar pessoas, nos apresentarmos para as pessoas, do que para Deus. Se você viver desse jeito, você é um eterno infeliz. O céu sempre vem primeiro. No princípio criou Deus céu e terra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Juntai tesouro no céu, onde ferrugem, traça e ladrão não pode
roubar. Céu, sempre, tudo que você vai fazer, procure uma informação lá de cima. Vá direto na diretoria. Fala com o chefe dos clientes. Mas as pessoas estão muito focadas, sabe, em impressionar os homens. Quer viver bem, meu filho? Tudo que você vai fazer, tudo. Mas pastor, que vida chata. Eu tenho que falar tudo com Deus? É claro que não. Você tem livre-arbítrio, mas aquilo que é importante você tem que falar. Porque tem coisas que você pode errar, sim ou não? Por exemplo, endereço. Sal na comida, pode errar? Pode. Joga fora e faz outro. Pode errar no casamento? Pode errar na escolha da sogra? Pode errar na criação dos filhos? Pode errar na administração financeira? Pode errar na hora de escolher Deus? Senão, ó, se lasca. Então, céu sempre vem, primeiro, agradar a Deus. Se Deus estiver satisfeito, e Deus não se preocupa com o resultado, cuidado com isso. Vamos lá voltar. Vamos imaginar o povo saindo e Moisés liderando. Que negócio maneiro, né? Moisés está lá na frente, Moisés era o cara. Aí Deus falou, Moisés, como é que está aí? Ele falou, sede. O povo está com sede. Deus falou, isso não é problema, Moisés. Dá uma pancadinha na rocha lá que eu vou fazer sair água. Moisés falou, sério? Sério? Pegou a varetinha dele, foi lá, deu uma pancadinha, não saiu água, menino. Pai, você. O povo bebeu. Todo mundo falou, Moisés, Moisés, Moisés. Isso, ganhou seguidor pra caramba. Ô Moisés, todo mundo feliz. Beberam água pra caramba, guardaram água, que beleza. Só que a vida continua, o povo teve sede de novo. Aí Moisés falou, pessoal, com sede de novo. Deus falou assim, então vamos fazer o seguinte, Moisés, de novo. Arruma uma pedrinha. E agora, ao invés de dar uma pancadinha nela, só fala, pedrinha. Sai uma aguinha. Mas o modelo mental do Moisés estava preso onde? Pancadinha. Ele falou, se da outra vez eu dei uma pancadinha e saiu água, para que eu vou falar? Vai que não dá certo. Bater, dá. Foi lá na pedrinha e deu uma pancadinha. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Vocês não leram, não, né? Saiu uísque. Se você não leu, eu falo o que eu quiser. Saiu água, meu irmão, mas saiu muita água. Mas muita água! O texto faz questão de frisar que daquela pancadinha da desobediência saiu muita água. O povo bebeu. Moisés, Moisés, Moisés. Resultado positivo, sim ou não? A terra está satisfeita, sim ou não? Todo mundo bebeu água, sim ou não? O céu está satisfeito? Então Deus tirou Moisés do grupo, levou para o privado. E falou com Moisés, Moisés, chega aí, maluco. Falei, o que é contigo? Moisés falou, que uma ova, não gagueja não. Seja homem, para assumir o que você fez. Eu falei, o que é com você? O senhor falou para eu falar, e você fez o quê? Eu dou uma pancadinha. Moisés, o importante não era a água. Ele falou, não. Isso, a terra é que usa essa ótica, de achar que resultado é mais importante que a aceitação. Que a casa que você mora, que o dinheiro que você tem, que a roupa que você usa, determina se Deus está com você ou não. Aprenda uma coisa, esteja alinhado com o céu, é o princípio de tudo. Céu vem sempre primeiro. Está com vontade de trair sua mulher? Pense no céu, o que o céu diz? Uma só, mano. Mas Salomão tinha 1000. Você é Salomão, filho de Davi? Você já pensou você com 1000 sogra? Virou chefe do Butantã. Liderar as serpentes. Eu não. Você consegue entender? Tudo que você vai fazer, tudo que você considera e que é de suma importância, se alinhe com o céu. Amém? Então pare de querer impressionar as pessoas. Impressione até as pessoas depois de impressionar o céu, de obedecer a Deus. Importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos
que isso fique claro. É princípio. Quem vai viver nessa terra precisa entender que Deus tem que estar contigo, satisfeito, emparelhado. Que aí quando você chega, Ele chega também. É assim que funciona. Só que estava tudo escuro, gente, olha só. Tudo escuro, terra sem forma e vazia. Ainda no versículo 1. Que se você colocar o capítulo 1 de Gênesis e o 2 na sua vida, eu vou te falar uma coisa. Só os 2 primeiros capítulos já vai dar para você uma vida extraordinária. Está tudo escuro, sim ou não? E Deus começa a criar. E o que Ele disse? Disse Deus haja. Deus começa a chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já... Isso lembra alguma coisa a você? Fé. Sim ou não? Sim ou não? Deus começa a estabelecer mais um princípio. Chamando à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Deus está estabelecendo o seguinte princípio: meus filhos viverão aqui, entendendo que os céus vêm primeiro que a terra, e que eles vão precisar entender que precisarão viver porque o justo viverá. Sem fé é impossível. Entendeu? Por isso que é importante crer em Deus. Eu não acredito em Deus. Não acredito em fé, não acredito em nada. Beleza. Você tem todo o direito, quando chegar lá, fale com Satanás. Porque se não tem fé, não entra no céu. Sem fé não vai. Mas lá no inferno entra. Chega lá e fala: caraca, diabo, não acreditava em tu não. Ele vai falar assim: que é isso, rapaz? Eu sempre tive aqui. Prazer em conhecer. Ele trouxe uma roupinha fresquinha, que aqui está quente. E mais maneira que todo mundo vai ter que passar lá para ver Jesus. Eu imagino Jesus sentadão. E nós tudo passando, pensa nós passando. Jesus olhando para nós, vindo assim, andando na direção dele, fazendo assim, ó. Gostaram, né? Mas tem gente que vai passar lá e Jesus vai fazer. Cuidado, você pode estar rindo de você. Cuidado, eu brinco com isso. No céu nós vamos ter 3 surpresas, lembra? Qual é a primeira delas? Cheguei. Caraca, eu vi. Estou surpreso. Segunda surpresa. Você aqui. Nossa, o sistema de qualidade falhou. E a maior surpresa. Cadê fulano? Faltou. Você está rindo? Mas é sério. Fé. A fé torna tudo é por aquele. Gente, entenda a palavra por favor. Possível não significa que Deus vai fazer. É só possível. Aquilo que é impossível torna-se possível para aquele que tem, mas não é a garantia de que Ele vai fazer, porque Ele é soberano, faz se quiser. Então você tem que aprender a servir a Deus mesmo quando Ele vai fazer o que você não quer. Eu lembro daquela historinha acho que era a tal da Branca de Neve. Branca de Neve está lá tranquilona quando tem uma mulher doidona lá com problema com o espelho. Uma mulher doidona lá que encontra com o espelho de vez em quando, fala: espelho meu. Tem uma mulher mais bonita que eu. O espelho falou: que nada. Não. Ou ela fica toda satisfeita. O espelho continua inteiro. Ela continua feliz. A Branca de Neve está tudo tranquilo. E volta e meia está ela lá: espelho meu. Tem uma mulher mais bonita que eu. O espelho falou: claro que não, você é uma fera. Até que um dia ela disse: espelho meu. Existe uma mulher mais bonita que eu. Ele falou: tem a Branca de Neve. O quê? A mulher que era uma princesa virou uma bruxa. No final da história quebra o espelho e tenta matar a Branca de Neve. Por quê, pastor? Porque tem gente que quando escuta aquilo que não quer ouvir se transforma em coisas. Tem gente que quando Deus não faz o que ela quer, menino, não, eu também vou embora, o senhor vai ver só como é que vai ser sua vida sem mim. Eu imagino Deus olhando: difícil. É difícil, e nem droga usa, na verdade. Aliás, é a própria.
Então você tem que saber, você vai viver pela fé, sim ou não? Mas ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado, ainda que tudo não funcione como você esperava, ainda assim nós louvaremos, bendizemos, exultaremos o Senhor. Amém? Porque nós vivemos pela fé. Posso ouvir um amém? Então aprenda. É princípio. Terceiro, e disse Deus, haja luz, guarde isso. Porque está tudo escuro e Deus, antes de fazer qualquer coisa, clareia. Por quê? Porque quem faz as coisas no escuro normalmente não faz bem feito. Traga claridade, menino. Quer montar um negócio? Ilumina, traga conhecimento, informação em torno daquilo. Quer arrumar um amigo? Ilumine. Crie categorias de amigo de 1 a 10. Todo mundo que entra onde? No 10º lugar. E à medida que vai ganhando confiança, vai promovendo. Ah, ele já veio recomendado por alguém que é seu amigo. Então vale a pena botar no 7º. E você vai aprendendo. Hoje tem gente que já se aborreceu tanto. Esse negócio de viver na escuridão. Não gosta mais de gente. Pega bicho para criar. Bota nome de gente em bicho. Dorme com bicho. Come com bicho. Veste bicho igual gente. O pastor está falando de mim. Dane-se, eu vou embora agora mesmo. Mas o bicho é minha companhia, mas não devia. Você precisa ter gente. Esse dia a mulher falou assim comigo, porque o Antônio, quando eu escutei Antônio, o que eu pensei? Um homem. Era o cão. O cão dela chamava Antônio e pior, você não sabe. Ela olhou para mim e falou, pastor, meu cachorro só falta... Nossa, mas uma diferença tão mínima, né? Só falta... Por que será que ele não fala, meu Deus? Deve ser um cachorro doente. Eu olho para o meu cachorro e meu cachorro me entende. Eu devo ser louco. Pastor, o senhor não gosta de cachorro? Querido, eu tenho 5 cães. 1 na minha casa e 4 no sítio. Muito bem tratada. Lá de casa, Belinha. Toda sexta-feira, levo ela para algum canto. Que a bicha volta cheirosa. Às vezes eu volto de viagem, chego na sexta, no sábado de manhã, antes de cheirar a minha mulher. Eu cheiro Belinha. Perfumada. Mas é bicho. 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 Pastor, meu cachorro dorme comigo. É igual gente. Ele não é igual gente. É você. Eu vou falar, irmão. Você que é igual bicho. E pior que o bicho sabe que ele não é gente. Ele deve olhar para você dormindo do lado dele e falar, nossa, que cachorro esquisito. Pastor, eu tenho um cão, tenha 2, tenha 5, e se tiver, trate da melhor forma possível. Dê a melhor comida, dá para botar um enfeitezinho. Bota numa casinha, faz até aniversário, se você tem tempo para essas coisas. Mas bicho é bicho, e a maioria das pessoas que criam bicho como se fosse gente, normalmente é porque se decepcionou com gente. A falta de habilidade de lidar com gente faz tratar bicho como gente. Gato eu não gosto. Porque para mim gato não gosta de gente. O carinho que o gato faz no pé da mesa, faz na sua canela. Chega em casa e vê a festa que o cachorro faz. Olha o gato. Abra a porta para um cachorro sair. Ele sai imediatamente. Abra para o gato. O gato olha e diz, pedi. Você conhece um gato que morreu num assalto? Foram assaltar a casa, o gato reagiu. O cachorro já morreu faz tempo e o gato está lá. Isso aqui não é nada meu. Se puder deixar o saco para eu ficar aqui, tá bom demais. Você está rindo, mas é sério. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, claridade. E disse Deus, haja todas as vezes. A viagem rende mais de noite ou de dia, no que diz respeito à visibilidade. Claro. Se você enxerga mais longe, você pode aumentar a velocidade, melhorar a precisão, sim ou não? Sim. Então evite fazer coisa no escuro. Por isso que Deus, antes de fazer qualquer coisa, clareia. Aí a coisa mais importante que a pessoa vai fazer, casar. O que ela faz?
Escurece. Casa no escuro. Pastor, esse homem não era assim. Sério. E quando virou? Do dia para a noite. Nossa, e agora o que eu faço? Espero ele morrer. Quer arrumar um namoradinho? A turma solteira aí, levanta a mão. Isso, quer arrumar um namorado? Ilumine. Arrumou uma namoradinha, querido? Vai lá. Olha a família dela. Conversa com o ex-namorado. Para saber por que acabou, quem foi que terminou. Vai fazer uma visita na casa dela, pega aquela senhora mais idosa, que deixa escapar a informação importante. Vovó! Tô namorando sua neta. Ô, meu filho. Ô, menina bonita, né? Que uma lindeza. Lembro quando nasceu, meu filho. Ixi, ô, menina de ouro. Uma preguiça, meu filho, também no lombo. Pronto, já sabe o que vai bater. Mas não, ela é linda. Menino, beleza, acaba rápido. Esse dia a senhora era uma garotinha, olha para a senhora hoje. Camadinha. Esse dia o senhor era um garotão. Olha só o que sobrou. Parece que alguém te deu veneno. Pastor, mas já que o senhor está falando disso, me ajuda aí. Como é que eu escolho uma pessoa para casar? Fácil. Fácil. Primeiro, consulte seus hormônios. Nunca case com alguém que você não tem atração física. Você tem que olhar pro seu namorado, menino. Tem que subir uns troços assim por você, ó. Você fala, sangue de Jesus tem poder. Senhor, ele aproxima de mim, arrupia tudo. Nossa, já vi ele me apertando assim. Isso é demônio? Não, isso é hormônio. É que o nome é parecido, ok? Às vezes quando você sente, você nem sabe de onde vem. Você tem que olhar para a sua namoradinha, querido, e falar... Caramba, vou rasgar ela no meio. Ele casa e não rasga nem na beiradinha, na verdade. Mas desejo, vontade. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Eu caso primeiro para o desejo vir depois. Depois o desejo não vem, ele vai. Você tem que chamar ele de volta. Volta! Volta aqui, não me deixa nessa furada sozinho. Volta. Segundo critério, se vai escolher alguém, não se preocupe com o que a pessoa tem ou deseja ter. Se preocupe com a capacidade que ela tem de compartilhar. Ah, pastor, tem que casar com alguém que professa a mesma fé. É bíblico e ajuda, mas se fosse assim, casamento entre crente não tinha problema. Às vezes você casa com alguém que professa a mesma fé sua e tem muito menos problemas, principalmente no que diz respeito à fé, com alguém que é de uma outra religião, ou que você casou com alguém flexível. É assim que funciona. Claridade, ilumine, menino. Vai lá. Olhe, pense. Converse com Deus. Senhor, será que ela está escondendo algo? Sempre esconde. Porque ninguém se revela 100%, porque senão ninguém casa com você. Esse dia o cara falou comigo, pastor, estão falando mal de mim. Eu falei, fique tranquilo que ninguém sabe o quão ruim você é. Tudo que falar ainda é pouco. Ele falou, nossa, eu esperava uma frase diferente. Quer casar com alguém? Dá uma olhada na cultura da pessoa. Onde ela foi treinada. Por quê? Porque às vezes o que é muita coisa para um, pode não ser nada para o outro. Esses dias eu vi um casal, não vou falar a palavra aqui que eu estou no altar, nas minhas palestras eu falo. Mas a mulher mandou o marido ir às fezes. Acho que fica mais assim, né? Respeitando o altar. Ele falou, eu vou largar ela. Aí veio falar comigo, que ela falou com ele. Quando ele falou, me deu vontade de rir. Porque eu achei que era uma besteira. Achei que era algo que não deveria ter sido dito, era uma falta de respeito, mas também não era motivo de pedir o divórcio. Mas ele falou comigo, pastor, ela falou isso comigo. Eu ia arrebentar ela, pastor. Para não arrebentar ela, é melhor eu divorciar. Aí eu fui lá conversar com ela. Sabe o que ela falou comigo? Que palhaçada, pastor. Só porque eu falei aquele com ele? Aí eu descobri que na casa dela, aquela linguagem era muito comum, normal. Usava o tempo inteiro. Então ela não tinha nenhum motivo, ou não queria ofender
Mas para ele, não. Aquilo era o caos. E sabe o que ele falou comigo, pastor? Eu vou largá-la. Porque se ela falar de novo comigo, eu rebento ela. Eu falei com ele, então larga. Ele falou, o quê? Eu falei, larga porque ela vai falar. Porque para ela é tão... Ou você reúne os dois e define o que vai acontecer com essa palavra. Ou ela fala e você esquece o efeito. Ou ela pega o papel higiênico e limpa isso da boca dela. E pronto. Então a cultura das pessoas, as pessoas não clareiam nada. Mergulha numa piscina para depois ver se tem água. Quebra a cara, vai fazer qualquer coisa que vai fazer, é negócio, ilumina, é amizade, ilumina, 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 vai vir para uma igreja, ilumina, vê a liderança, vê a transparência, olha tudo, porque se você é alguém que coloca céu primeiro, terra depois, vive pela fé e traz claridade, luminosidade para a sua vida, o nível de sofrimento que você viverá nessa terra, e viverá, porque Jesus disse, no mundo tereis, mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Então você não pode se eximir do sofrimento, mas você pode reduzi-lo. Sofrer menos, por quê? Porque você se tornou mais assertivo. Ilumine as coisas. Eu não posso me deter muito, porque cada ponto é uma mensagem. Mas eu preciso despertar em você. A próxima coisa que Deus vai fazer depois da luz é observar que o ambiente não pode receber o que ele tem para construir. Por quê? Porque ele é instável. O que há é apenas água. E Deus não tem como construir num ambiente instável. Então ele faz surgir uma porção seca em meio às águas. Por quê? Porque o que a Bíblia está dizendo é solidez, é alicerce. Lembra? Construa a casa sobre a rocha. Crie um ambiente sólido para formatar suas decisões, suas escolhas, seu livre-arbítrio. Utilize seu livre-arbítrio da melhor maneira possível, porque quem utiliza o livre-arbítrio bem, primeiro, ama o livre-arbítrio, e segundo, não está afim que Jesus volte rápido. Quem não sabe usar as suas escolhas, detesta o livre, e segundo, está doido para Jesus voltar hoje, porque está sofrendo para caramba. Volta logo, Jesus, volta logo, Jesus, volta logo. Maranata. E quem está bem diz assim, Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome. Isso, glória a Deus. Ao invés de voltar para todo mundo, leva quem está ruim. E deixa a gente aqui porque está bom demais. Solidez. Está assim de gente que vive mal, por quê? Suas escolhas são sempre feitas no escuro. Por quê? Porque não constrói nada, vai montar um negócio, quebra. Claro que vai quebrar. Começa um relacionamento, não termina. Começa um estudo, não termina. Começa a ler a Bíblia, não termina. Tudo que faz não tem base, não tem solidez. Ô gente, pelo amor de Deus, uma das frases que me perdoe vocês, eu não gosto, é que alguém que pode viver 50, 70, 80 anos, não tem amigos. A vida é feita de poucos amigos. Sério? Então você vai dizer que eu vou viver 60 anos aqui na terra e não vou encontrar nas milhares de pessoas que vão passar na minha vida amigos? Eu acho que a frase é maldita. Eu acho que a frase certa é: os amigos para nível 1 vêm em menor números. Olha só. Mas eu tenho amigo para todas as esferas. Eu tenho gente que faz parte da minha vida, do nível mais íntimo, onde é um grupo bem menor, talvez 5 ou 6 amigos, que me vem à mente agora, que eu posso abrir meus segredos, abrir meu coração, confiar, pedir ajuda, mas eu tenho amigos de lazer, de pescaria, de futebol, de shopping. Amigos em níveis um pouco mais distantes. Isso, todas as vezes que alguém me diz que não tem amigos, eu sei que provavelmente essas pessoas, ou essa pessoa, não é emocionalmente saudável. Porque só os emocionalmente saudáveis conseguem construir relacionamentos longos e salutares. Quebre isso da sua mente.
Você precisa de muitos amigos, sim, somente aprenda a distribuí-los em classe. E por que não faz? Porque constrói em ambiente de escuridão, e aí fica decepcionado. Por que não fazem? Porque constrói em ambientes insólidos. Mas agora, para entendermos, Deus cria dois astros. Um para governar o dia, outro para governar a noite. Talvez isso seja fácil se olharmos para o Gênesis mais à frente, quando um garoto que vai ser governador sonha com sol e lua. Não é difícil entender, porque ele sonha com os dois astros que governam, porque ele vai ser governador. Não é à toa que ele sonha com dois astros, porque quando Deus cria o sol e a lua, ele cria um para governar o dia. O ambiente bom, agradável, de sucesso, o ambiente onde eu estou vencendo, onde eu estou prosperando. Mas ele também cria a lua, que é para governar a noite, os ambientes obscuros, quando a doença chega, quando a escassez chega. Olha a vida de José, ele aprendeu a governar suas emoções, porque pessoas se tornam melhores quando governam. E governam o quê? Em primeiro lugar, a si mesmo. Deus conversa com Caim: Caim, tem um problema. O seu problema é falta de governo. Se você fizer o bem, o resultado é A. Se você não fizer, o resultado é B. A escolha é sua, governe bem sua vida. O pecado jaz à porta, diz Deus a Caim. E o que ele quer? Dominá-lo, governá-lo. Pessoas sem governo criam problemas em todos os lugares. De convite, se você participa nas empresas de processo seletivo, sabe que pessoas são admitidas pelo currículo e, na maioria das vezes, demitida pelo comportamento. Não sabe trabalhar em equipe, não entende nada de hierarquia, não respeita o potencial dos outros, não desenvolve o seu. O que é isso? Governo. Tantas brigas acontecem na nossa casa, na nossa vida, porque não governamos nossas emoções. Esses dias um cara me provocou na internet, mas muito. E eu disse para ele: querido, vai ter que fazer melhor do que isso. Porque eu não vou aceitar a provocação. Porque eu governo. Quando alguém te faz o mal e te torna mal, essa pessoa não te fez mal, ela te discipulou. É assim que funciona. Deixa eu te dar um exemplo, vamos lá. Herodes. Marcos 6:20 ou 26, eu não lembro agora, não me... Mas diz que Herodes respeitava João, via que João era um homem de Deus, recebia conselhos de João e o protegia. Quem era Herodes? O governador da Judéia. João está protegido. O cara que governa a Judéia, onde ele está, o respeita, o escuta, sabe que ele é um homem de Deus, está tudo tranquilo. Só que era aniversário de Herodes. Um momento bom, agradável. Quem estava lá? Seus amigos, seus convidados. Festa, música, dança, bebida. E quando Herodes bebe, o governo fica ameaçado. Porque pessoas que bebem perdem o governo. Perdem o governo e não podem dirigir. Perdem seus reflexos. Erram na medida. Perdem tanto o governo que acham que não perdem. Que são capazes de até se tornar mais hábeis. E é assim. Festividade. Salomé dança. O governador perde o governo para uma garotinha que está dançando. Salomé dança, e ele bebeu um pouco demais, diz a Salomé: me pede até metade dos meus bens, do que eu tenho, do meu reino que eu te dou. Naquele momento, Herodes sai do governo e coloca uma dançarina. A menina vai até sua mãe e diz: mãe, o que é que eu peço? Ela diz: pede a cabeça do homem que esse cara protege. Pede a cabeça do homem que esse cara respeita. E agora, sabe o que aconteceu com João? Perdeu a cabeça, porque Herodes perdeu o governo. Porque tem gente que não pode emagrecer. Não,
Tem gente que não pode ficar bonita. Não pode vir dia para ela. Tem cara que não pode andar num carro importado, bonito. Tem camarada que não pode ter um bom relógio, ganhar dinheiro. Porque se clarear, se o dia ou se as coisas melhorarem, ele perde o governo. Ele perde o controle. Arruma uma amante. Pare e pense. Tem gente que quando as coisas melhoram, é um ambiente propício. O que Deus está dizendo é que se eu quero viver nessa terra, seja dia ou seja noite, o céu vem sempre primeiro. É assim que funciona. A fé é o meu combustível. Eu ilumino, construo coisas em lugares sólidos e assumo o governo. Escureceu, perdi, está ruim, está lá Jesus, Getsemane. O lugar que ele foi prensado, difícil. Seus companheiros estão dormindo, atenção, a guarda está chegando para prendê-lo. E ele está tranquilo. É noite, e não apenas noite, em horário do dia, é noite no ambiente que Jesus está inserido. Mas ele tem o controle de suas emoções. Nós precisamos entender isso. E é princípio básico, lembra? Eu estou no Gênesis. Você quer ir mais à frente? Vamos lá. Vamos criar agora a cadeia alimentar. Vamos lá, vamos dizer para a cadeia alimentar que 1.200.000 ou 300 milhões de gnus no Serengeti para alimentar centenas de leões, leopardos, chitas, hienas, mabecos. Vamos lá. Uma sardinha colocando milhares de ovos para uma baleia parir um bebê ou no máximo 2. O que é isso? Por que é que tem no planeta mais herbívoro do que carnívoros? Porque tem mais relva, tem mais plantas do que carne. Se invertermos isso, o sistema quebra, fale em questões de dias. Basta a baleia parir milhares de baleiazinhas e a sardinha só colocar 2 ovinhas. Pastor, o que é isso? O que é isso? O nome disso é sustentabilidade. É criar uma estrutura onde a maneira que você resolveu viver recebe sempre uma manutenção para que dure. Porque a Bíblia diz, os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos, aqueles que sabem viver. A grande verdade é essa. O que precisamos erradicar de nós são as desculpas. Assumimos a responsabilidade porque Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. E é assim. Mas a maneira com que nós, muitas vezes, estamos fazendo uso de tudo isso é preocupante. Como é, pastor? É terra primeiro. É isso. Impressiono pessoas e agrado pessoas. Isso. Eu vou para a universidade e se eu me posicionar a favor dos valores de Deus, as pessoas vão me segregar. Beleza, agrade pessoas. É isso. Como eu vou viver? Eu vivo da fé, pela fé. Porque eu sei que sem ela eu não agrado a Deus. Eu vivo clareando as coisas. Eu vou falar para vocês, faz aproximadamente, eu sou cristão há 30 anos. Faz aproximadamente 7, 8 anos que eu apliquei esses princípios na minha vida. Que para mim, eu vou em programa de televisão, eu vou em lugares, eu sou entrevistado, eu posso ir em qualquer lugar, o que é que eu faço? Senhor, o seu princípio vem primeiro. Com muita educação, com muito respeito, mas eu não negocio o princípio. Por onde passei até hoje, vi a mão de Deus agindo em meu favor. Vou fazer as coisas? Fé. Se você vê a igreja que eu tenho lá em Xerém, um lugarzinho pequenininho, tem gente que fala, pastor, o senhor é doido. A fé é loucura, então você não está nem errado. Estamos lá, sobrevivendo e vivendo. Pensa numa igreja boa. Pensa numa igreja maneira. Tem uns crentes ruins, como tem em tudo quanto é canto. Não é só aqui não, pastor. Tem crente lá na igreja que se o diabo pedir referência para levar, eu não dou. O diabo vai falar, o que o senhor acha de eu levar fulano?
Falei, deixa para Jesus, que é mais poderoso que você, que isso vai bagunçar o inferno. Mas pensa numa igreja maneira. Vou fazer as coisas, parei de ter problema, clareio tudo. Tudo. Vou botar alguém em algum lugar, boto luz antes de fazer. Vou falar alguma coisa com minha mulher, ilumino antes de falar. Tudo. Vou fazer, faço em ambiente sólido. Não perco o governo. Não perco. Já falei isso aqui. Um tempo atrás o cara falou comigo na internet, você deve ter visto, o seu anticristo. Pregando desse jeito. Controlei, respirei fundo. Escrevi assim, ó. Não sou não. Calma, né? Sou não. Ponto. Mas se eu for, provavelmente você é a besta. Aí bloqueou eu. Quis falar mais comigo não. Me provocou, mas não aguentou. Governo. E estabilidade, gente. Quem aqui é casado, levanta a mão. Já estou terminando, já. Isso. O que é casamento? É uma proposta para ir até que a morte. Você está com o seu marido, com a sua esposa, olha para ele aí agora, se você está. Olha no olho dele e diz, eu ainda vou sepultar você. Até que a morte o separe. Tem nada de errado nisso. Você viu como é que eles gostaram? Eles riem. Deixa eu falar uma coisa para você. Sua vida está pautada nas suas decisões. Amém? Aprenda a construir coisas sólidas. Aprenda a construir coisas que no momento que você precisar, você tem combustível. Você tem estratégia para que ela não acabe. Sustentabilidade, é assim que funciona. É por isso. E logo depois, no capítulo 2, aí vai falar do casamento. Por isso que eu falei os 2 capítulos. Primeiro e o segundo. O segundo já fica mais difícil, porque bota os 2 para viver junto, homem e mulher. Por que é difícil? Porque a vida é especialista em aproximar gente diferente. Para quê? Para que um aprenda com o outro, não é para fazer guerra. Por que você é proativo e trabalha do lado de um lerdo? Aí você fala pro lerdo, vambora, rapaz! Bora! Molenga! O lerdo fala assim, ó, calma. Você por que tanta pressa? O mundo vai acabar hoje não. Só a voz do lerdo. Já irrita, sim ou não? Só a voz do proativo, só a voz do ansioso. Dá raiva, sim ou não? Qual dos 2 está certo? Os 2. Aí a vida pega um, bota um perto do outro. O que a vida está falando pro proativo? Calma, olha o lerdo. Olha como é que isso dorme. Come bem. Olha, para com a ansiedade, aprenda com o lerdo. Você vai infartar, vai ter uma gastrite, uma úlcera, vai alterar sua pressão. E o que a vida está falando pro lerdo? Acelera a sua lesma. Olha o proativo fazendo, conquistando, agindo, movendo. Olha, vai para o modo tartaruga. Sim. A vida. Aí, por exemplo, pega um analítico e casa com um extrovertido. Nossa. Analítica, baixou o que é analítica? Aquele camarada com o comportamento daquela pessoa que é meticuloso. Sabe, você vai fazer o fechamento de quanto gastou no café da manhã do mês. Gastamos quanto? 100 e pouco. Pouco quanto? Não, 130. 30 e quê? 35. 5 e quê? Por final você já está mentindo, que você nem lembra mais. É só para dar estatística para o infeliz que precisa. Então tudo. Analítico tem pavor de atraso. Sabe com quem que ele casa? Com o extrovertido. A especialidade do extrovertido, atrasar. Porque na cabeça do extrovertido tudo começa quando ele chega. Então o mundo gira em torno. Então tem uma festa que começa às 8, leva meia hora da casa deles até a festa. O analítico começa a se arrumar
10 para as 7. Para sair 7h20, porque tem meia hora para chegar e 10 minutos de tolerância. Com quem que ele casa? Com o extrovertido. Que vai tomar banho 7h30. Vai cantar uns 3 hinos embaixo do chuveiro. Nesse momento o analítico já entrou no carro. E quando dá 5 para as 8, vem andando assim como... E o outro já está quase morrendo. Pensando, nunca mais eu saio, nunca mais... E pior, quando chega, o analítico não quer que ninguém veja. Para ele não passar vergonha de que chegou, então ele já chega indo no banheiro. Para ele sair do banheiro, aí ele sai, gente. Tudo bom? Ué, já estava aí já. Mas ele é casado com um extrovertido, que não permite que isso aconteça. Porque assim que chega na festa, o que ele fala? Aí, gente! Cheguei! Isso! Então deixa eu falar uma coisa com você. É o maior barato ver você cutucando o seu marido. Então aprenda, Deus quer te fazer feliz, sim ou não? E você está a fim de sofrer. E Deus está lutando contra você. Oh, meu filho, sofre não. Você fala, sofro. Sofro, eu gosto. Oh, tem uma criança aí chorando. Paga a conta, paga nada. Só para eu terminar, e eu termino, que falta 6 minutos, eu oro. Vou falar uma coisa para vocês. Você só tem uma oportunidade. Joga lá fora, não. A vida é boa demais. Se você não sabe viver, não culpe os outros, e muito menos a Deus. E por favor, deixe o diabo em paz. Seja mais assertivo. Procure descobrir na palavra, ouvir o que Deus está falando. Iluminar, clarear. Estabelecer ambientes sólidos. Governar. Criar uma estrutura que dê durabilidade para seus negócios, para sua caminhada de fé. Tem gente que vive altos e baixos o tempo inteiro. Ora está com situação econômica boa, ora muito ruim. Ora ele está na igreja fazendo de tudo e animado, ora ele não tem força para vir na igreja. Ora está em comunhão os dois, o casal, ora estão falando de divórcio. Saia daqui para colocar sua vida em ordem. Deixa eu te dar um dever de casa. 2 capítulos para começar. Gênesis 1 e 2. Leia e pratique, você vai ver que a sua vida vai melhorar e muito. Então feche seus olhos onde você está, do jeito que você está. Não vou pedir para ficar todo mundo em pé para facilitar. Fique em pé, só quem está sentado. Quem está em pé é só continuar. Fecha seus olhos. Fecha aí, poxa. Pode fechar, ninguém vai pegar nada seu não. Só porque eu sou carioca. Eu vim em missão de paz. Feche seus olhos. Diga assim: Deus quer me fazer feliz. E eu aceito a proposta. É isso. Saia daqui para obedecê-lo. Não quebre princípio, que os princípios te quebram. Não negligencie. É céu, é céu. Terra é importante? É, mas é depois do céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela já é feita no céu. Traga o céu para a terra, antes de sair da terra para ir para o céu. É isso que Deus quer. Encontrar fé, claridade, firmeza, governo, sustentabilidade. Pautado nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Será que não está na hora de você deixar Deus governar sua vida? Ou te ajudar a governar sua vida? Está perto dele. Dura tão pouco para você passar a maior parte do tempo sofrendo. Pastor, eu já fiz muita coisa errada, coisa difícil de consertar. Mas a fé nele faz o impossível se tornar possível.
Por isso, nessa hora agora, com muito respeito, essa é uma igreja muito séria, onde ninguém quer constranger ninguém, mas principalmente aqueles que visitam. Se nessa noite você quer voltar para Jesus, se nessa noite você quer começar uma caminhada de fé, o momento é agora, de um Deus que quer apenas colocar ordem na sua vida. Ele não quer nem controlar seu voo, não, Ele te deu livre-arbítrio. Ele quer apenas te entregar uma carta de voo, só para que você, através dela, descubra a direção. Mas você vai estar com manchos nas mãos. É você que vai pilotar. Se nessa noite você quer tomar essa decisão, eu quero voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez, todos de olhos fechados. Eu quero pedir que você levante a sua mão, que eu quero orar por você. Se tem alguém assim, levante sua mão onde você está, e eu quero orar por você. Pastor, eu quero botar ordem, eu quero realinhar a minha vida, eu quero pegar esses princípios. Pastorzão, posso chamar aqui, Cristian? Posso chamar aqui em cima? Faz o seguinte, você que levantou sua mão, sai do seu lugar e vem para cá, eu quero tocar em você. Vem para cá aqui, rapidinho. Eu estou ali em cima da hora, são 9h30, tá bom? Me perdoa, mas eu quero, sai do seu lugar. Você levantou sua mão, vem para cá, eu quero orar, vem rapidinho. Sai do seu lugar, Deus falou com você, essa é a sua noite. Vem aqui pertinho de mim, vem para cá. Isso, só abre um espaço aqui. Vem para cá, fica aqui pertinho de mim, campeão. Isso, glória a Deus, isso. Vem para cá, pode vir que vai vir muita gente. Pode vir. Vem, tá, fica com vergonha não, vem para cá. Isso, glória a Deus. Isso, fica aqui. Isso, vem para cá. Glória a Deus. Isso, olha aí, que legal. Parabéns. Vem para cá, isso, vem para cá. Deus te abençoe. Isso, glória a Deus. Isso, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem, sai daí, vem para cá. Essa é a sua noite, ninguém quer te constranger, ninguém quer te pressionar. Quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. Mas todas as cadeias são quebradas, e você é livre para tomar essa decisão. Isso, está na hora de organizar a sua vida. Pastor, eu não gosto muito de iluminar, porque quando a gente ilumina, a gente vê a sujeira. Mas é esse o propósito. Por isso que algumas pessoas dizem assim: olha, assim que eu aceitei Jesus, parece que as coisas pioraram. Piorou nada. É porque quando você iluminou, a luz chegou, aquilo que tem que sair da sua vida começa a aparecer. E aí você começa a ter conflitos com comportamento, com pessoas que não cabem mais na próxima fase da sua vida. Então sua vida muda hoje, sua vida muda aqui, sua vida muda agora, em nome de Jesus, amém? Tem mais alguém aí? Fale agora ou cale-se até o próximo culto. Tem mais alguém? Se tiver alguém ficando para trás, faz assim, e a gente espera você. Tem? Não tem? Então faz o seguinte, tem aí? Tem aí? Ih, rapaz, o meu convidado. Glória a Deus. Agora eu me senti evangelista. O meu convidado. Convidei ele e ela na minha live. Vem pra cá, campeão. Casal bonito, ó. Deus abençoe. Sobe aí. Deixa eu cumprimentar aqui, né? Isso. Deus abençoe. Isso. Gente, faz o seguinte. Vamos lá, eu vou passar aqui, pastor Cristian. Nós vamos orar, mas depois eu vou querer que você faça barulho. Esses barulhos assim mesmo. Aquela coisa. Muita felicidade, porque olha só, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Imagina esse montão aqui. Então, isso. Isso, faz barulho. Glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Estenda, Pai, muito obrigado. Muito obrigado. O louvor estava tocando, não tinha festa nos céus. Eu estava pregando, não tinha festa nos céus. Mas agora tem uma festança. Aí, Pai, muito obrigado por cada lar representado, por cada família. Não interessa por onde ou as tentativas anteriores. Tua palavra entrou e os céus vêm primeiro. A fé é o fundamento. A luz vai à frente. A estabilidade, o governo e a continuidade, a sustentabilidade. Abençoa os teus filhos. Escreve seus nomes no teu livro que tu tens escrito, ó Pai. E que a decisão que eles tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino.
Nós abençoamos agora os teus filhos pelo poder do nome de Jesus. Bate palma aí, igreja!